Boa noite, gente. Tudo bom? Amém. Que bom. A galera jovem tá aí, né? Sentir para sentir aí que a galera tá comigo aí. Não tô sozinho não, né? No bom sentido. Então, eu queria convidar você a abrir a Bíblia, onde você está aí, Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5. Apesar que se eu pudesse, eu lia Mateus uns 5 capítulos seguidos aqui com você, porque é muito bom o que está descrito, primeiro, na palavra de Deus, e segundo, no Evangelho de Mateus. Aliás, eu queria fazer um desafio para você que Deus fez para mim, né? Muito pastor fala assim, tem pastor que só pega na Bíblia quando vai pregar, né? Só lê a Bíblia quando tem que fazer um sermão, e não sei o quê. Eu falei, Deus, isso é muito feio, né? Aí ele falou assim, mas eu queria que todos os crentes só lessem a Bíblia quando tivesse que pregar. Eu falei, que isso, Deus? Eu queria que todos os crentes só pegassem na Bíblia quando tivesse que pregar. Eu falei, mas por quê? Porque eu queria que o crente pregasse todo dia. Porque pregação não está restrito ao púlpito, não está restrito ao local da igreja, não está restrito a uma pessoa sacerdotal, mas pregação tem a ver com aquilo que a gente vive diariamente, com o nosso testemunho diante das pessoas. Então eu queria desafiar você a só ler a Bíblia quando tiver que pregar, mas também queria desafiar você junto comigo a pregar a Bíblia todos os dias. Às vezes a gente prega para a família, né? Ali, para a esposa, para o irmão, para o filho, para o cachorro, às vezes, né? Eu já conheci um pregador que ele pregava para melancias, enquanto ele não tinha uma igreja, ele pregava para as melancias da horta do pai dele, e anos depois ele passou a pregar para milhões de pessoas, né? Mas eu queria abrir esse texto com você, e eu vou me aprofundar nessa coisa da Bíblia aí, mas vamos ler primeiro então. Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, diz o seguinte: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, e pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondendo o centurião, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, e eu digo a um, vá, e ele vai, e ao outro, venha, e ele vem. Eu digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiram, digo-lhes a verdade, eu não encontrei ninguém em Israel com tamanha fé. E eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém. Irmãos, não tem uns textos da Bíblia que você lê assim, acho que a maioria, se não todos, mas tem uns textos que você lê assim, que já parece suficiente ler assim. Você está no meio de um sermão e tal. Eu lembro quando eu era novinho, que às vezes meu pai escolhia uns textos para pregar, meu pai também é pastor e tal, e ele escolhia uns versos, uns perícopes, né, uns trechos da Bíblia, né? uns trechinhos da Bíblia para ler, e quando meu pai acabava de ler, eu falava, uau, que texto maneiro, que lindo esse texto. E aí meu pai continuava pregando lá, e eu estava folheando a Bíblia, nem aí mais, porque meu pai ia pregar, eu ficava ali, às vezes sublinhava, e às vezes eu lia na igreja, o que eu não lia às vezes em casa da Bíblia, né? Interessante isso, mas eu me empolgava, porque tem uns textos que a gente lê, a gente fica, nossa, tem uma revelação de Deus aqui. E é interessante porque a Bíblia de fato ela é a revelação de Deus, e a revelação de Deus está em toda a Bíblia. Mas tem momentos que o Espírito Santo quer despertar a gente, ou a nossa própria curiosidade sobre algo acerca de Deus desperta a gente e joga a gente em cima daquele texto. Eu estou numa fase onde o Espírito Santo tem me despertado em cima do Evangelho de Mateus. Aconteceu sem querer.
Outro dia eu fui pregar, eu falei, gosto muito de pregar sobre os evangelhos, Novo Testamento. Hoje eu vou pregar sobre os evangelhos. Aí fui pregar. E eu escolhi um texto dos evangelhos para estudar e tal. E quando eu li, irmãos, eu comecei a me apaixonar tanto. Eu falei, cara, eu vou mergulhar em Mateus. E eu vou devorar o evangelho de Mateus. Agora, eu não quero nem saber. Eu vou ficar expert no evangelho de Mateus. E cada sermão que eu pregar agora, a não ser que eu sinta uma direção específica do Espírito Santo para pregar outra coisa, mas cada sermão que eu for pregar agora, eu vou pregar mais um trecho do evangelho de Mateus. Eu estou empolgado, irmãos. Quem quiser vir no Biuan, vai ouvir Mateus capítulo 8, a partir do verso 14, se Deus quiser. Porque eu estou apaixonado pelo evangelho de Mateus. Mas por que eu estou falando isso? Uma vez, assistindo um pregador, na verdade um professor de pregação, que é pastor também, se não me engano é o pastor Vinícius Zulato, que é de uma banda chamada Cristo Vivo, né? E ele é da Igreja da Batista da Lagoinha. Não sei quem já ouviu alguma música dele, até cantei ali, pastor Felipe. Não vou cantar para vocês porque é melhor que eu pregue, né? Amém. Mas ele canta umas músicas muito legais, tal. E ele estava dando um curso sobre pregação para líderes de jovens do Brasil inteiro. E eu estava assistindo online, que eu não consegui naquele congresso que ele estava ensinando. Mas eu lembro que ele começou a falar, gente, falar de pregação é o seguinte. Pregação, para você fazer um bom sermão, é muito importante alguns princípios. Não é uma aula, eu prometo, eu vou falar disso rapidinho. E aí, se você quiser anotar esses princípios, você pode. É muito importante observar alguns princípios. Primeiro, antes de você pregar sobre um determinado trecho da Bíblia, é importante você conhecer o que vem antes, escrito ali, daquele trecho, e o que vem depois. E aí ele continuou, eu falei, legal, eu já conheço um pouco a Bíblia, acho que é fácil para mim, né, identificar o que vem antes e depois e tal. E ele falou, e depois disso, seria muito bom você também ler o capítulo que vem antes, para você pregar melhor ainda. O capítulo que vem antes inteiro, leia o capítulo anterior inteiro, porque o capítulo anterior ele é uma base para aquilo que você vai pregar. Inclusive, vai no capítulo que vem depois, o posterior, e leia também, que aí você vai pregar melhor ainda, porque você vai ter uma base incrível. Agora, se quer uma dica melhor sobre pregação, leia o livro, não leia só o capítulo, leia o livro inteiro que você vai pregar. O Evangelho de Mateus, leia o Evangelho de Mateus inteiro, porque a base que você vai ganhar para pregar é aquele textinho, mas você tendo lido o Evangelho de Mateus, vai te dar uma consciência absurda para pregar aquilo. Eu falei, muito legal, agora eu vou ter que ler o capítulo, o livro inteiro, né? Para pensar em pregar e tal. Eu não aguento, cara. Não aguento isso não, cara. Mas vamos lá, estou brincando, cara, fica à vontade, seu trabalho, seu serviço para Deus. Mas voltando. Então eu falei, vou ler então o Evangelho de Mateus inteiro. Aí ele continua, olha, inclusive, para entender bem esse textinho do Evangelho de Mateus, faça um outro exercício, está anotando aí? Parece bobeira, né? Mas é fundamental. Leia o Novo Testamento. Está pegando pesado, né? Para preparar um sermão, eu tenho que ler o Novo Testamento inteiro. Não bastasse, ele diz, irmãos, e além do Novo Testamento inteiro, é muito importante para que você vá pregar sobre um pequeno texto, que você leia toda a Bíblia. Eu falei, acabou, danou-se, né? Agora, para acabar, daqui a 3 meses, sei lá quanto tempo uma pessoa, dizem que lendo muito, dá para fazer, se você ler ininterruptamente, em acho que 4 dias. Agora, interrompendo na vida normal, assim, 2 meses e meio. Muito dedicado. Falei, então 2 meses e meio, assim, para também não faltar, né, não deixar de comparecer com a família, com o trabalho, com a igreja. 2 meses e meio para ler a Bíblia e tal. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava lendo esse texto de Mateus, que fala sobre o centurião, que encontra com Jesus, ou não sei se é encontrado por Jesus, porque é muito interessante a história, eu comecei a fazer esse exercício, não de ler a Bíblia toda para entender esse texto, mas de ler pelo menos o que vem antes, o que vem depois, dar uma estudadinha mais profunda no Evangelho de Mateus, e eu cheguei a uma conclusão, que eu já tinha aprendido um pouco sobre isso no seminário, mas eu cheguei a uma conclusão, lendo assim, junto com o Espírito Santo, em casa, de que parece que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando eles vão falar de Jesus, cada um tem uma
ênfase. Eu não vou ficar detalhando, porque senão aí vai virar estudo mesmo. Mas cada um tem uma ênfase. E eu percebi que existe uma palavra muito citada em Mateus. E eu estou me apaixonando por isso. E a palavra que é muito citada em Mateus e parece ser a palavra principal que revela algo acerca de Jesus no Evangelho de Mateus é autoridade. Quando você estuda o Evangelho de Mateus, você pode pensar em qualquer coisa, mas eu já queria jogar uma semente no teu coração. Mateus está testificando a autoridade de Jesus. Pastor, autoridade, mas em qual sentido? Por quê? Por quem? Bom, quando você vai ler Mateus capítulo 28, Jesus encerra o último capítulo de Mateus falando: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele faz o mandato, né? Portanto, então, vamos fazendo discípulos. A palavra autoridade, ela está completamente ligada ao Evangelho de Mateus e à autoridade específica da pessoa de Jesus. O Evangelho de Mateus parecia querer comprovar para um povo judeu que existia sim em Jesus uma autoridade. Qual a autoridade? Eu te desafio, volta aí no capítulo 7, no finalzinho, né? Lá no verso 28, nos últimos 2 versículos antes do capítulo 8, diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino. 29 agora. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade. E eu fiquei, por que vai falar de autoridade de Jesus? Eu pensei, e o que é o normal para mim, na interpretação bíblica? Essa autoridade é sinal de que você fala uma coisa e de fato as pessoas veem aquela verdade que você falou na tua vida. Isso é autoridade. Eles olhavam para os fariseus, conhecidos doutores da lei, e os fariseus, eles pareciam que algo não batia, sabe? Porque enquanto os fariseus ensinavam, eles acabavam de ensinar e depois, saíam fora. Ninguém tinha a oportunidade de perceber visualmente o quanto aquelas palavras eram derramadas no coração deles, o quanto de fato eles praticavam. Qual é a prova de que tem a ver com a prática? Volta mais, vamos fazer o exercício? Volta mais uns 5 versículos aí. Os 6, não sei de cabeça. Jesus está pregando: aquele que ouve as minhas palavras e pratica. Vou chegar lá. Eu estou querendo dizer o seguinte: para Jesus e para as pessoas que cercavam Jesus, só existia um jeito para crer num verdadeiro evangelho. Quando aquele evangelho era possível ser vivido na prática. O evangelho não foi feito para o nosso cérebro. A palavra de Deus não foi feita para o nosso cérebro. Toda vez que nós dedicamos a nossa vida para encher o nosso cérebro com informações acerca de Deus, nós começamos a trocar o Deus vivo que atua em nossas vidas pelo próprio conhecimento. Nós começamos a tratar a teologia, as ideias, o conhecimento acerca de Deus, não o conhecimento de relacionamento, mas o conhecimento teórico. Toda vez que nós substituímos a presença de Deus sobre as nossas vidas por conhecimento acerca de Deus, eu te garanto uma coisa: nós já trocamos de Deus e de repente a gente não percebeu ainda. Pastor, mas não podemos conhecer nada. Não, pelo contrário, a gente está fazendo, de certa forma, um estudo aqui. Mas ou esse estudo nos empurra para os braços de Jesus e para um relacionamento profundo com Ele, ou a letra vai te matar. De fato, a letra já tinha matado o povo de Israel. E aí a gente volta para o capítulo 8, os versos que a gente leu. A letra já tinha assassinado o povo de Israel, já tinha acabado. A maior prova é que esses versos que a gente leu estão falando sobre um centurião romano. Esses versos não estão falando de judeus. Esses versos não estão falando do povo que era o ventre onde Jesus nasceu.
Esses versos eles não estão falando, sabe, daquele povo que era zeloso da palavra de Deus, que conhecia a Torá, que um menino de 12 anos já sabia a Torá inteira, e depois mais uns 4 anos ele decorava os profetas. Jesus está denunciando aqui profundamente que o povo que deveria realmente conhecer o coração de Deus, havia trocado o Deus do coração pelo conhecimento acerca de Deus. Porque quando Deus é só uma teoria, nós podemos viver a nossa vida em qualquer outra teoria que a gente escolher. Aliás, a gente pode até criar uma teoria nossa. Porque quando Deus ele é só aquele conhecimento que a gente vem na escola ministerial aqui no domingo e aprende, mas diferente da nossa escola ministerial, às vezes a escola não te empurra para viver uma prática. Graças a Deus a nossa quase que sabe, você vem praticar quase aqui, né? Mas quando não te empurra para uma prática, significa que Deus já deixou de ser Deus e a letra já te matou. Qual é a prova? Jesus, vamos voltar nos textos anteriores. Primeiro capítulo de Mateus, Jesus nasceu. Amém? Beleza. Capítulo 2 de Mateus. Caramba, agora fugiu mesmo, assim. Acho que é os reis magos, óbvio, reis magos, nem precisa mais. Os reis magos vão visitar Jesus. Capítulo 3 de Mateus, João Batista se levanta, começa a preparar o caminho, falando assim: ó, tá vindo alguém aí, hein? Vocês estão falando muito sobre o reino de Deus, mas eu sei, vocês estão vendo pouco do reino de Deus na terra, né? Está vendo pouca influência do reino de Deus, está vendo pouca autoridade, né? Tem muita gente falando e pouca gente vivendo, não é? Mas se acalmem, é chegada a hora, eu estou estendendo um tapete vermelho, o próprio rei vai vir e vai estabelecer a sua autoridade sobre a terra. João Batista anunciando. Capítulo 3, Jesus ainda chega até João Batista, é batizado, e o Espírito Santo testifica que Jesus é quem João Batista estava pregando. Capítulo 4 é fenomenal, começa dizendo assim: e Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Está de brincadeira, né? Espírito Santo é gente boa. Espírito Santo, valeu, hein? Estava querendo um relacionamento sério contigo, mas agora eu estou até pensando, né? Tu vai me levar para o deserto mesmo? Isso é gente boa, bacana, gostei. Quando você se converte, recebe o Espírito Santo, teoricamente vai levar para onde? Amém. Então o Espírito Santo leva Jesus ao deserto, para quê? Para ser tentado. Não, ao deserto já estava ruim, né? Vamos ser sinceros. Agora é para ser tentado diretamente pelo diabo. Mas Jesus fez, porque quando Jesus faz, ele tem tanta autoridade que quando ele faz, ele está sobre a nossa vida, ele torna nós completamente capazes de fazermos também. Jesus fez porque nós não poderíamos fazer. Jesus foi ao deserto porque a gente não podia ir. Jesus foi ao deserto com qual objetivo? Encontrar o diabo mesmo. Tem gente que tem medo de falar até o nome do diabo. Fala esse nome não, pastor, prega outro nome aí, para poder a gente ficar mais tranquilo aqui, vai que, né, ele aparece e tal, fica tranquilo, Jesus já venceu ele no deserto. Eu posso falar o nome dele porque ele já foi vencido. Jesus me deu autoridade para poder falar dele sobre aquilo que ele realmente é, derrotado. Jesus foi até lá, venceu Satanás, porque Adão tinha perdido para Satanás. Lá atrás, Satanás chegou e falou: e aí, Adão, tranquilo? Uma maçãzinha, uma tentaçãozinha aqui, outra ali. Adão de primeira e Eva cederam. Mas quando Jesus vem, ele vem para dizer assim: vocês perdem até hoje, porque Adão perdeu lá atrás. Mas eu vou vencer, porque e aquele que está em mim, nova criatura é. As coisas velhas, a derrota lá de trás, que a gente era obrigado a sofrer para Satanás, diariamente, já passaram. Eis que agora, tudo se fez novo. É incrível, né? Mas vamos continuar aqui, Deus ainda tem algo. Beleza. Mas capítulo 5, aí no capítulo 5 começa o Sermão do Monte. Vou resumir. Sermão do Monte, Jesus está pregando o Sermão do Monte. E o que é o Sermão do Monte? É a pregação de Jesus. Jesus faz um sermão, literalmente. Ele começa a ensinar tudo.
ou assim, resume: Jesus, o que eu faço para viver do jeito que o Senhor acredita que um ser humano tem que viver? Sermão do monte. Leva o povo para o monte, isola o povo. Por quê? Porque, irmão, Jesus queria atenção completa. A gente ia para a igreja, eu mesmo estava ali, vendo coisa do sermão e tal, mas eu estava ali com o celular, no meio do culto ali, louvor rolando, eu terminando de ver um último versículo aqui rapidinho, né? Aí, só que eu tenho um defeito, né? Que quando você está vendo o versículo, o WhatsApp, ele pisca ali, aí você fala: não, está repreendido agora, clicar nesse negócio. Quase uma guerra espiritual ali, né? Com o telefone. Mas Jesus, ele fez questão de falar assim: pô, vem comigo, vem. Para onde, Jesus? Vamos ali, onde não tem sinal de celular, rapidinho. Né? Onde não tem como ninguém te chamar, onde o WhatsApp vai morrer e tal. Por que, Jesus? Porque nesse momento eu quero falar das coisas mais importantes que eu tenho para ensinar para vocês. E uma grande multidão foi com Jesus. E Jesus pregou tudo que ele tinha para nos ensinar. Eu nem vou falar sobre o sermão, porque é bem confrontador e não é o tema de hoje. E aí o capítulo 6 é Sermão do Monte também. Capítulo 7 é Sermão do Monte também. E o final do capítulo 7, Jesus fala assim: agora vamos falar sobre autoridade. Como que é autoridade? Autoridade é prática. E as pessoas olharam para Jesus e falam: ele prega com autoridade. Só que Jesus, ele tinha tanta autoridade, que ele acabou de pregar. Tem uma música da Marisa Monte, que ela... Marisa Monte? Bom, se não for, vocês me corrijam. Que ela diz assim: reparando bem, todo mundo faz pecado. Logo assim, vou fazer a versão evangélica da música, ok? Que ela fala missa. Logo assim que o culto termina. Ela fala missa, mas não tem problema, não vou até querer. Só quero dizer assim: católico é tipo, acaba o culto. Às vezes é complicado, não é, não, irmão? Então, outro dia a minha falou assim: pô, pastor, acabou de sair do culto, meu pai e minha mãe começaram a brigar. E eu fiquei com raiva, eu comecei a gritar também, de repente saiu um palavrão no carro. Eu falei: ih, Jesus. Mas depois do culto, porque ninguém queria, mas aconteceu. Mas Jesus, ele acabou de pregar, e aí falou assim: gente, acabei de pregar agora. O que a gente vai fazer agora? Aí começa a descer um monte. E eu preguei lá em Nova Iguaçu, sexta-feira passada, e eu falei sobre essa descida do monte, que é, né, Mateus. E Jesus encontra com um leproso, e Jesus purifica completamente aquele leproso. Nunca tinha sido curado um leproso em Israel. Nunca. Só o único leproso que tinha sido curado era o quê? Estrangeiro. E aí o primeiro leproso de Israel é curado, nos primeiros versículos do capítulo 8. Vamos avançar aí? Chega realmente na história do centurião. Como é que você tem certeza que a letra mata? O centurião chega, ele humilha a fé de todo mundo, que é o que Jesus fala: nunca ninguém teve uma fé como a desse homem. Romano. Eu fiquei pensando: gente, mas os judeus não são tão brabos, são bons. Você encontra com um judeu, irmão, você pode ter certeza, você pode ser qualquer denominação, ele vai te dar um banho de Antigo Testamento. Se você não chegar preparado, o judeu, ele vai te engolir. Ele sabe do que está falando. Ele sabe do que ele fala, ele estuda, ele se aprofunda, ele vive o que ele está falando. Ele é capaz de acreditar que é possível fazer o que Paulo e Jesus falaram que era impossível. Mas o judeu, ele é tão dedicado que ele acredita que ele pode viver todos os mandamentos. E eu já ouvi, conversando com um judeu, ele me contou: eu conheço um rabino que não peca mais. Eu falei: está zoando que esse rabino faz isso? Mas eu acredito, sabia? Que tem um rabino que não peca mais, no sentido de transgredir uma das leis da Torá. Ou pelo menos ele não lembra que pecou, mas eu acredito. Porque um jovem judeu, como esse rabino, virou para Jesus e falou assim: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Pergunta de Jesus. E a resposta dele: conheço e tenho vivido todos eles. Aí Jesus falou: então, já que você está vivendo já, largue seus bens, dê aos pobres e vem e segue-me. Ah, não, aí não quero. Então eu acredito que alguém possa viver todos os mandamentos.
Mas já não se trata mais dos mandamentos. Se trata do Messias. Se trata do rei, chegou. A mensagem de Jesus é: o reino de Deus chegou. E como é que ele chega? O reino chega quando o rei chega. E o que é mais incrível é que esse romano não sabia nada de Messias, de história, não sabia nada. Mas assim que ele encontrou com Jesus, ele sabia exatamente quem ele era. Por quê? Porque ele encontra com Jesus, Jesus fala: olha, ele fala: Jesus, cura o meu servo, por favor. Ele está muito mal, ele está paralítico, e ele sofre demais por causa dessa enfermidade. Eu estudei, não necessariamente por dor ele sofria, mas ele sofria pelo estado dele. Você imagine, no meio da sua vida você ficar paralítico, não conseguir fazer mais nada. E aquele cara, ele foi com o coração cheio de compaixão de um servo. Ele poderia matar aquele servo, escolheu olhar para qualquer judeu na rua e falar assim: você, o que eu fiz? Você agora vai ser meu servo no lugar daquele, mas nem avisei minha mulher. Dane-se, venha. Ele podia fazer isso a qualquer momento. Ele tinha autoridade do Império Romano para viver isso. Mas ele teve compaixão do servo dele. E foi até Jesus e falou: Jesus, você cure o meu servo. E Jesus poderia dizer: não, agora não estou meio ocupado. Igual o bom samaritano, né? Os caras do bom samaritano: agora eu não posso, que eu estou indo para Jerusalém adorar. Mas Jesus não faz isso. Jesus vira para ele: eu vou agora. Mas Jesus, você não tinha uma agenda marcada de pregar ali em Cafarnaum daqui a pouco? Eu paro agora rapidinho e vou lá curar. Aí ele falou assim: não, Jesus, eu sei quem você é. Como assim você sabe? Mas os judeus não sabem. Como é que você sabe? Se quem me conhece, quem me estuda, não sabe até agora. Falando: mas eu sei. E qual é a explicação para ele saber? Posso falar um negócio? Vontade de Deus. Que é isso, pastor? Vai votar na conta da vontade de Deus agora? Eu vou, porque é o que está escrito aqui, ó. No final, quando ele elogia a fé do homem, versículo 11: eu digo que muitos virão de Israel? Não. Do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos, os judeus, em outras palavras, os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. A maior prova de que Jesus não veio para a nossa mente, mas veio para o nosso coração. Jesus não veio para a nossa teologia, ele veio para a nossa vida. Sabe, para Jesus entrar dentro de você, você não precisa declarar as principais doutrinas do cristianismo. Para Jesus curar a sua família, para ele agir no teu coração, para ele penetrar na tua casa, fazer da tua casa o lugar mais feliz do mundo, mudança, cura, alegria, presença de Deus, você não precisa saber o cristianismo todo. Outra prova é que em Atos, os discípulos de Jesus, mesmo tendo vivenciado essa experiência, não conseguiram compreender essa verdade. E Paulo começou a pregar, e Pedro também começou a pregar para gente que não era judia, e elas começaram a ser cheias do Espírito Santo quando eles pregavam. Nem acabava o sermão, irmão, eu estou orando a Deus, falo assim: Deus, eu quero viver essa graça de nem acabar de pregar, o Senhor já está invadindo as pessoas. Invadindo não, né? Vindo sobre as pessoas, porque você tem que querer. Jesus, eu quero essa graça. Mas eles já faziam isso. Paulo e Pedro viviam isso naturalmente. Eles iam pregar, o Espírito Santo nem esperava, já descia logo, vai você agora, você agora aqui. Mas Jesus, qual o critério? Não tem critério não. Veio do Ocidente, do Oriente, eu quero, vamos embora, abraça todo mundo. Aí a igreja começou a ficar escandalizada. Calma aí, para tudo, Jesus. Para aí, ô Pedro, ô Paulo, vocês estão doidos? Primeiro, para receber o Espírito Santo, tem que fazer a circuncisão. Por quê? Tem que obedecer às leis lá, tem que fazer a doutrina correta aqui, ó. Você quer ser crente, mas não quer fazer a doutrina. Aí Pedro no meio: gente, espera aí, eu estava pregando ali, fui falar, eu estava até com preconceito lá com Cornélio, o centurião, outro centurião romano. Eu estava cheio de preconceito com Cornélio, mas Deus veio e me visitou em sonho e mostrou que ele já purificou. E eu comecei a pregar, irmão, eu nem acabei. O Espírito Santo veio sobre todos.
Todos. E aí eles chegam à conclusão de que o amor de Deus não tem barreiras doutrinárias. De que o amor de Deus não tem barreiras denominacionais. O amor de Deus não é feito para a nossa mente humana. Ele é feito para uma vida que realmente quer se doar para Ele. Por isso que Eclesiastes vai dizer: eu sou do meu amado. Eclesiastes podia usar qualquer expressão: eu sou do Supremo, eu sou do Soberano, eu sou... Aí fala os atributos de Deus todo aí que você quiser. Eu sou do Eterno, maravilhoso, blá, blá, blá. Irmão, nada contra quem ora assim: soberano, Deus, eterno, de bondade, nada contra, irmão. Você só está pegando o caminho mais longo até Deus. Você está tentando ir pelo conhecimento, às vezes, de que você sabe quem Ele é. Irmão, o centurião sabia quem Jesus era, mas ele não sabia porque ele sabia todos os cargos de Jesus, que ele nunca tinha lido nada sobre o Messias. Ele sabia quem Jesus era porque por quem Jesus decidiu se revelar sendo. O que ele sabia é que Jesus tinha descido do monte e tinha tocado o leproso, e o leproso tinha sido completamente curado. O que ele sabia é que quando Jesus vinha e começava a pregar, os sinais e maravilhas do amor dele começavam a se manifestar nas pessoas. E o próprio Jesus falou: cara, esse romano que não sabe de nada entendeu tudo. E ele entendeu tão bem que ele entendeu que a capacidade e a autoridade de Jesus podiam alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar, inclusive aquele servo. Bom, eu quero caminhar para o final. E quando eu li Mateus capítulo 8, eu vejo inicialmente 3 histórias. A primeira é do leproso. Jesus desce do monte e ele faz o que nunca tinha acontecido em Israel: curar uma pessoa israelita da lepra. Mostrar que o toque de Jesus é mais poderoso do que a lepra de contaminar uma pessoa. Segunda coisa que Jesus fez: ele salvou um estrangeiro. Porque mais importante, irmão, que curar o entrevado, desculpe falar assim, foi a honra que Jesus manifestou sobre a fé daquele centurião. E é interessante que, por que um ser humano como você consegue fazer Jesus ficar maravilhado? Cara, você já parou para pensar nisso? Você, com a sua atitude de fé diante de Jesus, consegue desorganizar os pensamentos de Jesus. Em qual sentido, pastor? Em que ele ficou maravilhado. Sabe, Jesus poderia ter feito qualquer coisa, explicado, mas Jesus, ele vendo a fé daquele homem, ele ficou maravilhado. É o que o texto diz. O texto diz: Jesus ficou, a palavra que está aqui, cadê? Jesus admirou-se. Como assim? Jesus já sabe tudo, com o que ele vai ficar admirado? Irmão, quem pensa que Jesus não fica admirado, não sabe nada sobre ele. Pastor, por que você está pregando isso? Por que você está ensinando isso? Onde você quer chegar? Prometo que eu finalizo agora chegando onde a gente precisa chegar. A verdade é que Mateus inteirinho vem afirmando a autoridade de Jesus. Mano, ninguém curou lepra. Quem curou? Jesus. Ele tem uma autoridade superior. E aquele homem, e ninguém tinha curado à distância. Quem curou à distância? Jesus. Porque ele tem uma autoridade superior. Logo depois, Jesus curou a sogra de Pedro. Ninguém gosta de curar a sogra, gente. Estou brincando. Nada a ver com o que eu falei agora. E curou a sogra de Pedro. Quem quer ver a sogra curada? Jesus quer ver até a sogra. Jesus amou o mundo, irmãos. Cada pecador, cada sogra Jesus amou. Tem sogra que é boa, mas tem uma sogra complicada mesmo, irmão. Jesus curou a sogra. Você que é sogra, Deus abençoe. Você é uma mulher de Deus. Deus vai te curar também. Você vai virar uma sogra que não tem coração de sogra. Não, parei. Mas é porque a história que vem depois, Jesus curando a sogra de Pedro e tal.
Mas o que esse texto mostra claramente para mim é que a gente tem várias ideias sobre a fé em Jesus, sobre o que a gente vai viver, sobre o que a gente vai fazer, mas Jesus, ele está esperando dentro de nós uma atitude e um coração diante dele que vão fazê-lo ficar maravilhado. Sabe, Jesus está esperando fé de nós. Jesus está esperando ousadia da gente. Jesus está esperando que a gente pegue tudo aquilo que é impossível para a gente e fale: Jesus, vamos começar aqui um trabalho junto aqui. É sobre o quê? É sobre os impossíveis da minha vida. Tem um monte. A minha casa, Jesus, eu vou te apresentar. Aliás, eu nem preciso te apresentar, mas fala alguma coisa sobre meu marido. Fala alguma coisa sobre a minha esposa. Fala alguma coisa sobre o meu filho, Jesus. Jesus, eu vim aqui. Eu tenho que te apresentar minha vida inteira, todos os meus pecados, todos os meus problemas. E sabe qual vai ser a resposta de Jesus para você? Eu irei. Foi o que ele disse para o centurião: eu irei curá-lo. Jesus, então tá bom. Então vem, então vamos embora. Pastor, mas já estou há anos já pedindo uma coisa para Jesus, mas as coisas não têm que ser feitas segundo a vontade dele. Exatamente, esse texto existe para dizer: a vontade de Jesus é ir lá e fazer. Isso, pastor, mas eu não posso me conformar. Irmão, se você se conformar, amém, ele vai te amar, ele vai cuidar de você, ele vai valorizar você como pessoa. Mas se você manifestar uma vontade de vê-lo fazendo e uma fé de que ele pode começar a mexer em cada estrutura e mudar tudo na sua vida, eu te digo, você não vai experimentar menos do que o impossível. Não vai, irmão. Do jeito que eu quero, pastor, aí é outra coisa. Aí eu já não sei. Eu só sei de uma coisa: chegou o tempo de você começar a colocar mais o seu coração diante de Deus do que a sua mente. Chegou um tempo de você apostar todas as suas fichas em Jesus. Porque no fundo, a gente aposta as fichas em um monte de coisa. A gente aposta ficha em um monte de ideias e tal. E aquele centurião, o bom dele é que ele já sabia que ninguém mais podia resolver. Só Jesus podia resolver. Só Jesus poderia dar uma palavra e aquele servo ficaria curado. E muita gente critica a gente quando a gente anda por fé, quando a gente age, quando a gente luta pela fé, quando a gente está vivendo coisas onde a gente já desafiou tudo na nossa vida. Mas Jesus, ele está querendo entrar num nível de maravilhas com você. Jesus está querendo ser desafiado a viver algo criativo na sua vida. Porque honestamente, quem em sã consciência diria: Jesus, você fala daí, de lá ele é curado. Vamos ser sinceros, irmãos. Quem teria tamanha ousadia de fazer isso? Irmão, veio o Randy Clark aqui, falando um negócio de cura, falando de cura mesmo aqui na igreja. E aí ele ensinou e ministrou e transferiu um dom chamado palavra de conhecimento. E como é que funciona a palavra de conhecimento? Você sente que Deus te mostrou uma coisa e você arrisca falar. Poxa, Jesus está brincando, né? Eu vou aqui no meio desse povo todo aqui, eu vou arriscar. E se não acontecer nada aqui? Se não acontecer nada, eu não vou ficar maravilhado, porque ninguém teve ousadia para entrar em novos níveis comigo. Irmãos, desde que você assumiu que a fé em Jesus está no teu coração, você assumiu que viver pela fé é um risco. Pastor, então eu vou assumir risco, vou me jogar daqui de cima dessa tenda e os anjos vão me pegar. Foi a proposta do diabo para Jesus. Só que Jesus não está nos ensinando a tentar a Deus. Jesus está nos ensinando a caminhar em maior ousadia para coisas que vão trazer o reino dele sobre a nossa vida. Qual é a prova de que o reino de Deus viria naquela cura? A promessa de Deus de que ele queria alcançar os estrangeiros. As pessoas falam:
Não, salvação já foi. É predestinação. E eu não estou nem querendo debater isso aqui agora, irmão, mas posso dizer um negócio? Se a gente sair hoje para evangelizar, aqui agora depois do culto, se a gente sair para evangelizar, eu tenho convicção, pessoas serão salvas. Agora, se a gente não sair hoje para evangelizar, eu te garanto, essas pessoas não vão ser salvas. Agora, se a gente sair daqui agora com uma postura de viver uma prática do evangelho, sobre a nossa casa, sobre a nossa universidade, sobre o nosso emprego amanhã de manhã, uma postura, sabe, um evangelho real vivido por Jesus, um evangelho com autoridade, que arrisca, nós vamos ver os nossos ambientes sendo completamente tomados e transformados pela glória de Deus. Esse é o desafio de Jesus para nós, nos colocarmos em posição de risco. Por quê? Por saber que Ele tem toda a autoridade colocada debaixo dos pés dEle, e Ele pode fazer coisas extraordinárias. Eu queria orar pela sua vida, feche seus olhos. Aliás, antes de orar com vocês, eu queria saber se há alguém aqui hoje que está ouvindo essa história toda sobre Jesus, crê nisso, acredita, sabe? Deus está depositando no seu coração uma fé agora sobre Ele, e de repente você nunca, sabe, conseguiu provar verdadeiramente disso, porque você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Sabe, antes de a autoridade de Jesus começar a pular, saltar de você na direção das pessoas, ela precisa primeiro mergulhar em você, para que tudo possa ser feito novo na sua vida. De repente você nunca fez uma oração pedindo: Jesus, eu quero que o Senhor venha sobre a minha vida, quero dar minha vida ao Senhor, quero reconhecer que o Senhor viveu uma vida digna de me salvar, e o Senhor morreu para que eu pudesse ser salvo. E hoje eu quero correr o risco, como aquele italiano, aquele romano correu. Eu quero dar minha vida ao Senhor. Se você quer fazer isso hoje, eu queria desafiar você a fazer essa oração comigo agora, dizendo assim: Jesus, eu quero me colocar debaixo da autoridade do Filho de Deus. Eu quero entregar a minha vida para o Senhor de todo o coração, de verdade hoje. Quero correr o risco de andar contigo, para ver o que o Senhor realmente pode e quer fazer na minha vida. Eu quero viver a promessa que o Senhor fez, de que os estrangeiros também poderiam chegar ao Senhor, até os brasileiros. Em nome de Jesus, eu dou minha vida para o Senhor hoje. Amém.